Vamos fazer a solda um tanto quanto complexa. Ela é uma solda difícil, tá? É um nível um pouco mais acima, mas eu vou dar umas dicas de como fazer. Que é a solda do XT60 aqui agora nos pads da saída do ESC, tá certo? Bom, como ele vai sair para frente, o que vocês precisam prestar bastante atenção é o ângulo que o XT vai estar soldado no ESC, tá? Por quê? Eu normalmente costumo usar como apoio um dos standoffs que vem nele, que vai ficar exatamente aqui, ó. Ele vai servir de apoio e de proteção do próprio XT60, porque eu vou soldar ele nessa posição aqui, ó, saindo então para frente na diagonal, tá, por cima do ESC, só que um pouquinho inclinado para frente, porque no final da montagem eu vou colocar um tie-up aqui, que é aquela cinta de nylon de trava, para segurar o XT em eventual batida, onde a bateria sai voando. Às vezes o XT sai assim, né? E aí, para não dar uma pressão diretamente nos pads do ESC, vai dar uma pressão no standoff aqui, entende? Então essa é a dica. Essa é a posição que a gente vai colocar, tá certo? Vou tirar aqui que eu não vou precisar dele agora. A segunda coisa é o seguinte: o XT, esse pigtail do XT, ele vem absolutamente paralelo, tá? Só que é o seguinte, como eu vou colocar aqui, e vejam bem, o negativo ele está mais para cá e o positivo mais para cá. Se eu literalmente soldar do jeito que veio, ele vai ficar meio que sobrando aqui, ele pode até dar um certo nó, tá? Não digo, mas pelo menos pode dar uma dobra que eu não quero dar. Então qual que é a história? O preto ele tem que ser um pouco mais comprido do que o vermelho vai ficar mais curto, e o preto aqui, para que ele passe por cima do vermelho. Qual que é a dica? Eu só vou cortar um pedacinho aqui do vermelho para que ele fique manco, né? Para que ele fique um pouquinho mais curto do que o outro. E aí sim, quando a gente soldar aqui, ele vai ficar com o desenho perfeito da saída dele, tá certo? Vou fazer isso agora aqui, vou acelerar e aí vocês vão acompanhar. Ok, vamos estanhar agora e a gente vai estanhar inicialmente os fios. Vou até tirar aqui um pouco o drone para que a gente possa fazer a solda perfeita depois aqui do ESC. Ó, eu tenho essa manha aqui de botar o alicate aqui só segurando as pontas para cima. Nesse caso, como a gente vai trabalhar com um silicone um pouco maior, eu acho importante vocês trabalharem uma temperatura de solda de 400 a 410 graus Celsius, tá certo? Não precisa se preocupar em colocar fluxo agora, porque a própria solda aqui, o estanho, ela já possui o fluxo internamente. Então vamos lá, a gente aquece aqui um pouquinho, aumenta a superfície de contato com o estanho, tá? Aquece o fio, aquecendo, e agora você vai colocar o estanho, ó, generosamente, tá? A intenção é espalhar por todo a ponteira aqui, ó, tá vendo que eu tô botando bastante. Espera um pouquinho que ele vai derretendo e vai colocando lá dentro. Aí você continua, porque eu quero que fique uma gota bem grande aqui, tá certo? Isso. Aproveitando, façam aqui no outro, que apesar de já estar estanhado de fábrica, normalmente não é um estanho de excelente qualidade, sabe? Então vale a pena só retocar e ao mesmo tempo deixar uma gota maior na ponta. Você vai entender essa gota na sequência, tá? Beleza. Só para conferir o tamanho da gota, olha aqui, ó, como é que ficou o estanho. Percebendo? Tem uma gota aqui embaixo, ó, quase escorrendo. Isso aqui vai ser importantíssimo para depois a gente colocar no pad, tá certo? É isso. Ok, isso aqui já está pronto. Agora vamos para o pad. Vou voltar para o microscópio para vocês acompanharem o ponto
de fusão da solda para ficar perfeito aqui no pad, tá? Bom, agora eu já fiz o estanho dos pads, né, agora dos motores, a gente vai colocar os motores. Os fios, você tem que se preocupar, é não deixar muito fio sobrando, mas também não deixar muito pouco fio para ficar extremamente apertado, né, esticado. Então o que eu faço? Olha, não existe uma ordem específica, né, uma sequência certa dos fios para cada pad. Tá? O que importa vocês saberem é que cada motor pega um ESC. Tá? Isso aqui é um ESC 4 em 1, ou seja, são 4 ESCs em 1. Então, quando você perceber aqui que tem o número do motor, tá, aqui do lado, você tem 3 pads. Esses 3 pads vão ser dos 3 fios. Você pode escolher a ordem que você quiser, tá? Mas o importante é que esses 3 sejam relacionados a esse motor. E assim sucessivamente, esses 3 desse motor, tá? Esses 3 aqui desse motor e esses 3 desse motor. O que não pode fazer é você botar um fio desse motor aqui e um fio desse outro motor aqui na sequência. Você vai, né? Isso aí não é contra-intuitivo, não vão fazer isso. Bom, não existe ordem, tá, dos fios em relação a cada ESC. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco os fios que estão mais próximos de cada ESC. Então, por exemplo, você tem aqui o fio 1, 2 do meio e o 3 aqui para esse lado. Então eu escolho o fio 1 para cá, desse primeiro pad, e assim sucessivamente, tá? Vamos lá, para vocês terem noção do tamanho do fio. Muita gente tem várias técnicas, mas eu gosto, por uma questão de manutenção futura, de colocar os fios assim, ó, nessa posição aqui. Tá? Eu não passo por baixo do ESC, eu não passo no meio do ESC TFC, ainda mais para o Apex. Fica bonitinho, fica lindo, só que o Apex ele é muito baixo. Se você for passar fio por baixo do ESC para depois passar ele por dentro e ficar todo um acabamento maravilhoso, você vai acabar comprimindo o fio entre FC e o ESC. Tá? Então eu não recomendo, pelo menos para o Apex. Qualquer outro frame que seja mais alto, se você quiser gastar esse tempo e fazer uma coisa bem bonitinha, ok. Não é o caso aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó, presta atenção. Então, ó, essa aqui é uma boa distância, tá? Então eu marco aqui, por exemplo, o que eu quero. Eu vou cortar exatamente nessa posição.
tá? Para o primeiro fio, tá vendo? Eu dou uma espécie de folga e esse aqui vai ficar no primeiro pad. Faço agora no segundo, pego o segundo e penso exatamente na mesma coisa. Ele vai passar então por cima do primeiro e ele vai ficar aqui mais ou menos nessa altura aqui. Então eu já marquei aqui, vai ser aqui. E agora o terceiro, passando por cima de todos os outros dois que estão lá, né, com uma boa folga, eu acredito que essa posição aqui seja boa. Tá? E, obviamente, igual eu fiz com o XT60, agora eu preciso estanhar a ponta de cada um desses fios. Vou fazer só desse primeiro para vocês entenderem aqui, ó. Sempre gire a ponta do fio quando você desencapar ele, tá? Você gira, deixa ele para não ter rebarba. Isso aqui não pode ter rebarba. Você vai fazer isso em todos os fios. Pega aqui e gira direitinho para deixar bem pontadinho. E agora aqui no terceiro também. Beleza. Os três estão... Uma rebarbazinha desse aqui não pode. A rebarba que eu chamo é fiozinho solto, tá? Tem que estar tudo bem, tudo juntinho. Então agora eu vou botar eles aqui para serem estanhados. Temperatura do ferro, como eu falei, em torno de 400, 405 graus nesse caso, tá? E você vai estanhar assim, ó. Põe um pouquinho aqui na ponta, só para melhorar a superfície de contato, e joga o estanho no fio, não é no ferro. Pronto. Aqui é a mesma coisa, ó. Joga o estanho no fio depois dele quente. Beleza. Tirei os excessos. Agora, para não queimar o dedo, né, gente, eu uso aqui um suporte. Ó, muita gente erra aqui. Eu poderia colocar direto aqui? Poderia. Mas a solda não fica de excelente qualidade. Eu gosto, já que eu fiz já estanhei os pads, já estanhei o fio, eu coloco um pouquinho, uma gotinha de fluxo em cima de cada uma das gotinhas do pad, tá? O fluxo, ele ajuda muito a solda. Pronto, já melei aqui um pouquinho. Isso. Aí, ó, como é que é o processo de solda? Coloque em contato o fio estanhado em cima do fluxo, por sua vez que está em cima do pad. Tá vendo? Nessa posição aqui, ó, certinho. E aí agora você faz o contato com o ferro e espera derreter as duas, tanto do fio quanto do pad. Aí eles vão unir. Taranã, taranã, taranã. Quando derreter lá embaixo é que você solta. Fez a bolinha, brilhou, sim, beleza, tá feito. Bom, agora eu pego aqui o do meio, faço a mesma coisa. Espero os dois derreterem, tá? O de baixo e o de cima. Derreteu, beleza, soltei. E prestar muita atenção de você não estar invadindo outro pad, né? Porque senão você pode fechar curto aqui. A mesma coisa agora, tá? Fazer só esses aqui para vocês acompanharem e depois eu acelero o vídeo. Não faz sentido repetir, né, nos 12 pads aqui. Pronto, fechou. Fica esse tipo de acabamento aqui, tá? Ó, aí porque depois eu vou trazer aqui, ó, fica uma espécie de sobra e fica tudo certinho, tá? Olha aí ó, como é que ficou. Depois eu passo o microscópio para conferir para vocês. Motores instalados, ESC soldado, capacitor soldado, XT pronto. Agora vamos começar a fazer o que é mais fácil, tá? Colocar a FC e fazer as instalações dela. Bom, primeira coisa é esse cabinho aqui, que é o conector do ESC com FC, tá? Vejam que aqui
na FC de vocês, tem aqui um VCC e um ground, tá? Então, o VCC e o ground é a posição que está aqui, ó, porque o vermelho é o VCC e o preto é o ground. Logo abaixo aqui do ESC, aqui tem um conector embaixo, é só que vocês têm que saber a orientação, que é exatamente essa, tá? Vocês vão colocar aqui direitinho, tá? Pode botar com a mão mesmo, ou com o auxílio de uma pinça, certo? Bem aqui embaixo, tá? Eu gosto de usar minha pinça para ficar bem certinho, tá? Então é isso. Fechou? Vou dar uma certeza de que está entrando direitinho, tá? Beleza. E agora é na própria FC. Lembra que no meu caso específico eu vou trabalhar a FC invertida. Então onde está essa seta para frente, porque eu inverti o ESC, ela então vai ficar apontando para trás. E aí a gente vai encontrar o conector do ESC aqui, exatamente aqui, ó, tá? E a posição é exatamente como está aqui, tá bom? Então você vai fazer assim, ó, tuque. Fechou. Pode apoiar com a mão mesmo. Muito cuidado, tem que ser exatamente nessa orientação. Se você inverter e for forçar, você vai acabar entortando os pinos. Bom, então a FC está instalada. Agora, eu vou passar por baixo aqui, entre o ESC e FC, o cabo que eu falei que é o maior, de 10 centímetros da O4. E qual que é a orientação dele? Olha, o vermelho ele fica aqui para frente, tá certo? E é exatamente aqui, ó, nesse conector aqui, o primeiro conector que está dentro do módulo. Então você coloca nessa posição, é bem sossegado, e aí você pode vir com a unha, aqui ó, colocar rapidinho, e com o auxílio de uma pinça na base dela, você só empurra ela direitinho para dentro para ter certeza que encaixou, tá? Beleza. A FC, então ela está invertida nessa posição. Isso aqui, ó, eu recomendo você fazer o seguinte, dobra ele assim, ó, dobra não, enrola como se fosse uma trancinha, tá? Para não ficar um build bem limpa, né? A build é uma construção mais limpa do drone, tá certo? E você vai passar então aqui por cima do ESC nessa posição, tá certo? E aí, ó, você já identifica aqui o encaixe da FC, ó, que fica aqui, ó, bem aqui assim, tá vendo? Então você vai encaixar ela nessa posição aqui, ó. Encaixou direitinho, seguiu com ela aqui, e agora você já pode colocar ela nos parafusos, tá? Conferindo aqui está tudo certo, mas é isso mesmo. Então beleza, essa é a posição, tá? Veja bem, só uma correção, eu entrei aqui por dentro do ESC, aí eu saí aqui pela lateral, tá? Com ele e entrei aqui, eu achei mais fácil, porque eu senti que tinha alguma coisa mastigando ele ali dentro. Então aqui fica bem legal, fica bem certinho, não tem nada mastigando, tá bom? O próximo passo é a gente instalar o RX, no caso eu vou usar o Express LRS. O Express LRS, eu vou pegar o meu, eu vou mostrar para vocês, ele tem dois tipos de conexões AFC. A mais básica é quando você solda escolhendo os 4 pads, que tanto é do 5 volts, quanto do ground, quanto do RX e do TX, tá? Que é da UART que você vai escolher. E a gente vai tentar colocar na padrão da Alcoda aqui, para não ter conflito nenhum com outras coisas. Mas também existe alguns RX, eu não sei qual que vocês vão comprar, que já vem com o conector mesmo dele, onde você não precisa soldar. Eu vou considerar então, com base no meu, soldando, mas não tem problema. Se você quiser usar o conector, a gente vai olhar aqui a tabela que eu vou colocar na tela, para você ver exatamente qual é o UART que vai corresponder ao conector do RX, sem solda. Então, preparando aqui o RX, tá, o receptor, eu vou preparar para vocês, deve chegar assim, desse jeito. Esse é o kit que vem, tá? Então, a placa com antena
essa cápsulazinha que eu vou ensinar vocês a colocar e os 4 fios. Bom, para a gente começar a trabalhar aqui, é importante você fixar o RX na bancada, que você, eu uso uma fita crepe simples dessas de cadeira mesmo, tá? Eu gosto de fazer o seguinte, presta atenção na orientação. A antena está do lado esquerdo, tá certo? Do meu lado esquerdo aqui. Só porque é importante você saber disso. Do lado esquerdo, onde tem a antena, é onde a gente vai colocar o ground, o preto, o fio preto é o primeiro fio a ser soldado. Depois fica o vermelho, tá? E depois o amarelo, e depois o branco. Essa é a posição. Eu vou mostrar para vocês. Então, se o seu também já tiver sido usado, usa um pouquinho de fluxo que ajuda muito no processo de estanhamento, tá? Pode ser bem generoso mesmo. E aí com estanhamento, com fluxo já, o estanho fica muito mais fácil, olha só. Aí ó, até as bolinhas já aparecem. Tá certo? Venho agora com o fio, usando uma pinça bem tranquilo. E aí lembrem de colocar primeiro o preto, tá certo? Mais uma vez, aplicando aqui um pouquinho de fluxo para auxiliar. Então vamos lá, primeiro preto, vermelho, fechou. Eu tenho costume de usar fluxo que não é corrosivo, tá? Tudo bem. Mas isso não quer dizer que não deva ser limpo. Ele fica meio melado, né? Então a limpeza é essa. Com a microfibra por baixo, pode passar bastante álcool isopropílico. E vem com a escovinha de dente, né, ou com um pincel, qualquer coisa, você pode tirar o excesso aqui, ó. Fechou. Bom, agora vamos trabalhar a cápsula. Já colocando os 4 fios aqui muito bem soldados, cada um com a sua bolinha de estanho. Ó, a antena, para ficar mais segura, eu inverto a antena aqui, ó, coloco a antena nessa posição, tá? Fica nessa posição. E agora eu venho com aquela cápsula que vem para vocês, de plástico, e venho aqui por dentro. Tá? O suficiente para cobrir só até a saída dos fios, igual eu estou colocando aqui. Agora você vai pegar o secador de cabelo da sua mulher e vai esquentar isso aqui, porque isso aqui é um termorretrátil. Tá certo? E aí ele vai fechar direitinho aqui a nossa proteção e também segurar a saída do conector da antena. Esse que é o mais legal. Deixa eu ligar o meu aqui. Lembra que eu uso minha estação de retrabalho, tá? Mas é a mesma coisa com secador de cabelo. Vai esquentando devagarzinho. Não encosta, tá? Nem mesmo o secador, senão ele derrete. Beleza, é isso aí. Dá uma apertadinha aqui, ó, dá um pouquinho quente, principalmente na área da antena, do conector da antena, tá? Bom, é isso. Agora, ó, essa rebarba aqui, essa sobra, só cortar. Vai ficar bem limpinho. Beleza. Perfeito. Prontinho agora pra gente soldar na FC. Beleza, voltando com o drone, o RX é o seguinte, a gente tem que escolher o lugar para ele. Eu gosto de escolher essa parte da frente,
onde eu vou botar a antena, porque essa antena do Express LRS ela é tão pequenininha que eu uso ela normalmente embutida aqui, ó, envelopada no braço, que vocês vão ver no final da montagem que isso aqui vai passar uma fita autofusão por cima e depois uma fita isolante, fica bem protegido, tá? Alguns colegas falam, Murilo, pode botar lá atrás, inclusive tem até o encaixe aqui que o Mr. Steele deixou daqui desses dois lugares. É verdade, eu posso até colocar, é uma opção de vocês, tá? Colocar aqui assim, tá? Também pode ser feito, só que o que eu não gosto é porque a fiação vai passar por cima da FC. Não dá mais para passar por baixo, está bem apertado lá. E aí, fiação em cima da FC significa vibração em cima dela mesma, que pode trazer um certo prejuízo para o giroscópio, tá? Então, vou botar nessa parte da frente, já justifico para vocês, bem próximo aqui, depois eu vou colar literalmente o RX junto do capacitor e fica bem protegido. Por quê? Aqui, ó, exatamente nessa parte desses pads, eu vou colocar a solda deles no RX e no TX2, usando a UART 2, que pela Alcoda é a recomendação para colocar o receptor, tá bom? Vamos fazer então a solda. Primeira coisa que a gente faz, lembrando, é sempre estanhar os pads, tá bom? Os pads então vão ser o pad do ground, que é aqui o negativo, tá? O vermelho, onde é 5 volts, o amarelo, onde é o RX, e o branco, onde é o TX2. Aqui, gente, os pads que eu vou soldar são exatamente esses aqui, ó. É o primeiro pad, tá certo? Onde é o 4, 5 volts aqui. Esse aqui é o segundo, que é o ground. Aí eu vou pular o terceiro, porque o terceiro é o S-Bus, que não é o caso. A gente já desconectou aquele cabinho amarelo da O4. E o quarto pad e o quinto pad. O quarto pad é exatamente do R2, tá? E o último pad é o T2, onde a gente vai colocar o branco. Lembrando sempre de aquecer um pouquinho o pad, porque senão a solda não fica nele. Se aquece primeiro o pad, pode aumentar a superfície de contato aqui. Vai fazer uma bolinha. Fez a bolinha, fechou o segundo. Mesma coisa. Ixi, acabou emendando ali. Calma que eu vou te ensinar a tirar isso aqui. Quarto pad e 5 pad, quinto pad. Até bom acontecer isso, porque eu ensino vocês a tirar. Para tirar isso aqui é super simples. Você coloca um pouquinho de fluxo, limpa bem a ponteira do seu ferro de solda, deixa ela absolutamente sem nada e só coloca em cima, que ela já vai dividir. Eita, não dividiu. Não, vou ter que tirar um pouquinho. Bom, vamos lá. Vai tirar um pouquinho então, usando essa mantinha aqui, ó. Tirar o excesso. É bom acontecer isso com vocês, que a gente usa essa manta, colocando um pouquinho de fluxo, tá? E aí você vem com ela e uma pinça para segurá-la. E aí, ó, simples assim, moçada, ó. A mágica acontece, ó. Pronto. Só recompor aqui um pouquinho da solda no primeiro pad, no segundo pad, e fechou. Então vamos lá.
como eu falei, o primeiro então que a gente vai ter lá é o 5 volts. Agora o ground. Agora o amarelinho. E agora o branquinho, que é do TX. Beleza. Faremos uma limpeza rápida, sempre limpando, tirar o excesso de sobra. Essa espuminha aqui também é invenção minha, tá? Vocês podem limpar com escova de dente normal. Beleza, então o RX já está colocado. Lembra de fazer um nozinho nele aqui para deixar como se fosse uma espécie de trancinha, né? E deixa pra gente fixar no final, tá? Não precisa botar agora não. O drone, gente, está montado, está literalmente pronto. E ele está pronto agora para a gente fazer o primeiro teste dele no Betaflight, onde a gente vai seguir com o próximo vídeo.